Aqui, de segunda a sábado, da cor do pecado.
do Sesc, temos várias pessoas ali que fazem parte dessa moçada da terceira idade do Sesc, nós temos ainda telespectadores, temos a galera do... dentro do rio pegar o peixe na tora. É muito fácil, é muito bonito isso, gente, falar essas coisas para pobre, entendeu, né? Então eu acho que a gente tem que dar uma solução, igual esse negócio das mares, né? Por exemplo, vou fazer uma pergunta para vocês, eu não sei como é que está a situação disso, quantos desses moradores de rua já compraram uma casa, tem um salário hoje que digno, vendendo papel para as mares lá? Eu não sei essa estatística, você tá entendendo? Porque o que eu passo ali todo dia, ali debaixo daquele viaduto, que eu passo ali todo santo dia, eu vejo as mesmas pessoas, com os mesmos carrinhos, você está entendendo? Vendendo papel e continuam morando debaixo do viaduto. Então, por exemplo, quem que está lucrando com essas mares, na verdade? Quem está ganhando o dinheiro que entra ali? Quem, na verdade, está ganhando isso aí? É o morador de rua ou é alguém que está por trás disso? Eu não sei quem mexe com isso, eu não sei se a senhora está envolvida com isso. Mas é muito bem pensado, pastor. Eu quero, como eu falei, gostaria de começar a responder algumas questões, né? A praticidade da coisa. A gente tem que esclarecer aí algumas questões em relação às mares. A ASMAR é uma associação independente, lógico que a gente foi, eles são protagonistas desse processo, né? A gente apenas mas foi alguém que incentivou dos próprios catadores, né? Eles são os próprios mas catadores. Mas será que o diretor dela hoje tem uma casa própria? Não, ele conseguiu uma casa própria ou o resto não conseguiu? Eu vou explicar uma questão. Aquela área que vocês estão se referindo, tanto o senhor como o doutor Ed anteriormente, aquela área é uma área que está em litígio, ela não é das mares, está em litígio, né? É litígio jurídico, essa área é da rede ferroviária, e atualmente há uma discussão em relação a isso, porque há um projeto, inclusive, de poder fazer um galpão, construir um galpão. Acontece que, por causa dessa questão judicial, eles não estão podendo construir esse galpão. Isso por um lado. Então, aquela pertence e não pertence. Foi uma área de ocupação, né, mas só que está num litígio judicial aí que não permite, né, a construção do galpão. Quando a gente se refere às mares, realmente é o outro galpão do outro lado, né, e é também o galpão da rua Ituiutaba. Atualmente, as mares têm 350 associados, dos quais 250 são fixos, trabalhadores fixos. Eles não recebem menos do que 2 salários, porque eles trabalham pela produção. Tem 2 tipos de coleta. A coleta o individual, que o catador vai à rua, né, ainda com seu carrinho, buscando material, e ele vende o seu produto. Né, ele deixa o seu produto que depois é vendido de forma coletiva. E o outro que faz a partir da coleta mecanizada, que é com caminhões, que tem 2 caminhões que são da prefeitura e outros caminhões que são diretamente das mares e que eles buscam nas empresas, etc. Quando você diz como que se reparte o lucro, isso você deveria perguntar, o senhor deveria estar perguntando diretamente lá nas mares. Por quê? Cada 3 meses o lucro é dividido entre os catadores de papel. Se guarda o capital de giro e eles mesmos dividem isso. Atualmente todos os catadores de papel têm sua casa, ou por conquistas feitas, ou por esforço pessoal, né? Mas todo mundo mora na sua casa, né? No seu local, né? de trabalho. Então, eu acho que também há uma experiência, eu acho que a partir dessa catação de papel, porque a gente não pode centrar só nas mares. Acho que essa experiência está disseminada no país todo. No estado de Minas, por exemplo, tem muitos municípios, né, que hoje estão fazendo a coleta seletiva, porque a gente discute erradicar o lixão, mas implementar realmente projetos onde você permita que esses trabalhadores que sempre fizeram a reciclagem tenham esse direito de continuar, porque de repente isso passa para a empresa privada, né, e eles, de uma vez mais, perderam o lixo, que era a única coisa que tinha sobrado para eles. Então, e não é só no estado de Minas, mas também em vários estados, né, do país, muitos estados do país, realmente os catadores estão lutando, né, para poder dignificar as suas empresas, as suas associações, para que eles possam ter o direito e possam ter a sua parcela, né, na questão que é muito mais ampla quando a gente discute, na questão do empresário, né, porque é aí que o empresário que leva a grande vantagem, né, do lucro, né, quando é vendido o material.
Os catadores ainda não têm, né, essa experiência, né, do empresariado. Ele, né, realmente, isso ainda está na mão de outros, de poucos. Eu acho que aí a gente voltaria a discutir a questão da esmola, né, quando a gente percebe, a esmola é uma situação de injustiça. Quando você, a partir do judaísmo que a gente levanta, né, na Bíblia, né, a esmola está diretamente vinculada à justiça. Né, a gente quer a vida para todos. Realmente Deus tem uma vida, o que se tem ricos e pobres, é uma injustiça social muito grande, e a gente deveria criar projetos de vida onde essa desigualdade diminua. Eu acho que é isso que nós teríamos que estar discutindo, né, e realmente fortalecendo, né, projetos que venham trazer vida para todos, né, e quando você acumula demais, isso não lhe pertence mais, isso pertence aos pobres. Não, então é de direito dos pobres, né, eles terem, né, o que sobra do outro. Então, acho que aí a gente discute uma questão de justiça muito mais séria e aprofundada, porque como que a gente vai modificar essas relações que existem no país? Estou de acordo que a gente tem que pensar, né, no país como um todo, e aí a gente pensa, por exemplo, para evitar que pessoas venham para a cidade, tem que existir, sim, uma reforma agrária. Né? Se você não divide o campo, se você realmente não dá condições, as pessoas estão passando fome, sim, no país inteiro, as pessoas estão saindo dos seus lugares porque não tem como sobreviver. Então, acho que aí que temos que estar discutindo. O que fazer com essas pessoas que hoje estão aqui no centro de Belo Horizonte e que vivem da mendicância? Vamos imaginar que essa campanha da Prefeitura tenha 100% de adesão da população belo-horizontina. Quantas dezenas, quantas centenas de indivíduos que vivem da mendicância vão ser prejudicados? O que fazer com essas pessoas? Como ajudá-las? Talvez essa deva ser a nossa reflexão agora, de maneira bem prática. Não, assim, simplesmente teórica. Precisa haver a teoria, claro, para embasar a prática. Mas o que fazer com essas pessoas? Quando negar essas esmolas, o que vai acontecer? Esse povo vai para a periferia, como ela disse. A respeito é centro da cidade. Você está entendendo? É centro da cidade. O prefeito quer resolver o problema central. Você está entendendo? Não é o problema do pobre. Ele não está preocupado com o pobre. Você deve estar preocupado com a rua que tem um sujo ali, outro sujo ali, você está entendendo? Essa é a preocupação da prefeitura. Não é resolver problema da pobreza, não é resolver problema de emprego. Você entendeu? Então, Gustavo, isso para mim não passa de uma campanha. Isso é uma campanha, igual Fome Zero. Fome Zero é campanha, gente. Ninguém vive de campanha, não. Você está entendendo? O povo vive de emprego, é de salário, é de produzir, você está entendendo? Então, a solução para o pobre, e ainda que nós nunca vamos acabar com os pobres, porque Jesus foi claro, ele disse que os pobres, nós sempre vamos tê-los conosco. Entendeu? Ninguém vai mudar isso não, entendeu? Mas nós podemos amenizar, né? Nós podemos facilitar um pouco a situação dos pobres, entendeu? Devemos, né? Você está entendendo? Dar um emprego, você está entendendo? Que é uma colocação, um emprego. Nós podemos, por exemplo, eu não creio que tem que dar nada de comida, essas coisas. Não, o camarada tem que produzir, eles têm potencial. A maioria dos moradores de rua que eu tenho lá hoje, Gustavo, 80% tem profissão. 80%. Eu tenho lá mecânico, eu tenho lá marceneiro, eu tenho lá pedreiro. Então, por que não utilizar essa mão de obra? Você está entendendo, né? Até mesmo os carros, por exemplo, os carros da prefeitura precisam de mecânico. Por que não Você utilizar está entendendo, né? Mas a prefeitura está preocupada com o isso. trabalho realmente não se propicia, não se beneficia, não tem trabalho para a população. Eles não conseguem trabalho. Porque não cria situações que facilitam o camarada. Porque, então, vamos lá, você é mecânico, eu vou te ajudar você. Então, vem cá, vamos montar aqui uma coisinha para você arrumar um carro. Você limpa um carro da rua, você está entendendo como é que é? Vamos para você precisa de qual ferramenta? Eu vou correr atrás dessas ferramentas para você. Marcenaria. Você está entendendo? Quantas carteiras da prefeitura precisam ser reformadas? Por que a prefeitura precisa pagar a gente de fora? Por que é não mais utiliza essa fácil mão de obra? jogar. Não, é mais fácil jogar fora do que comprar. Exatamente. Você está entendendo? Porque tem a verba que vem fácil. Exatamente. E aí sabemos dessa verba, o que acontece, os escândalos. Você está entendendo como é que é, né? É muito mais fácil ter dinheiro na mão do que eu pagar um cara para arrumar uma carteira. Este pastor, é o que eu disse, é o fato que eu disse, de ensinar a pescar. É esse momento que eu falei de ensinar a pescar, é utilizar essas pessoas para
exemplificar as suas vidas, por exemplo, com um grupo de dependentes químicos. Essas pessoas, por exemplo, poderiam se inserir nisso. Essas pessoas poderiam trabalhar em marcenarias, em serralherias, né, em oficinas mecânicas da própria prefeitura. E isto sim seria cidadania. E parceria com empresas também. Não precisa localizar tudo na prefeitura, mas em parceria com a empresa. Eu tenho aqui o marceneiro, vocês estão usando o marceneiro aí, aqui, ó, você está entendendo? Perfeitamente. Então, tem condições de resolver o problema. A Praça 7 hoje, ela demanda uma manutenção altíssima. Por que não empregar essas pessoas lá? Né? Então, é isto que nós queremos ver. Não é simplesmente parar de dar esmola. Eu até tinha colocado aqui para fazer a contagem os favores e os contra a dar esmola. Eu só não tinha pensado que ia ficar o pessoal do meio do caminho. E tínhamos 3. Dos 7 entrevistados, 4 foram contra dar esmola e 3 foram depende. Ficou em cima do muro. Ficou em cima do muro. Mas mesmo assim sinalizaram que a maioria dos casos não são favoráveis a dar esmolas. Ou seja, independente da campanha da prefeitura, já não dão. Né? A gente viu que o universo já não vão dar. Agora, ajudar as entidades, eu acho que sim. Agora, na periferia, pastor, eu tenho acompanhado, por exemplo, a região do bairro Dona Clara, bairro Padre Eustáquio e bairro da Graça, de perto. Porque existem pessoas lá ligadas a mim e me trazem dados e eu estou pesquisando diretamente nesses bairros, inclusive mesmo porque eu ia comprar um imóvel no bairro Dona Clara e fiz pesquisa disso. As pessoas foram unânimes em falar. Das pessoas que eu pesquisei, foram unânimes em falar. O interfone está quase estragando, porque toda hora tem alguém pedindo comida, bebida ou dinheiro. Está jogando lá. Aquela favela Vietnã que está lá. Estético, sim, né? a favela Vietnã. Não pode pensar só em projetos de higienização. Favela Vietnã, né? É uma coisa perigosíssima que está se criando, porque lá é um centro de distribuição de drogas em Belo Horizonte. Não, vai ali na região da antiga Lagoinha aqui em São Cristóvão. Sim. O dia inteiro para você ver que coisa horrorosa. Consumo de droga à luz do dia. E tem outra coisa, quando vemos, por exemplo, eu falava, então, nessas câmeras mesmo aqui na Rede Super, sobre o prefeito de Castro, nada a fazer sobre retirar do anel rodoviário as pessoas que estão lá. Hoje, aquelas pessoas já conseguiram dinheiro de uma forma ou de outra, mas já construíram casas com laje, com janelas de aço, com garagem, já tem carro. Pode passar lá que vocês vão ver carro estacionado na garagem. Aquela favela Vietnã, lá na entrada do bairro Nazaré, no final do anel rodoviário, aquilo ali é um absurdo. Tem um cara que vem em tambor lá, você já viu de plástico? Esse é mais pra frente, é uma empresa, né? É uma empresa. Então eles estão invadindo e já colocam placa, vende-se, já tem um padrão de casa. Ou seja, essa minoria que lá está sendo explorada por alguém que não é nenhum pobre. Como que é possível, pastor, para a gente ligar uma luz nas nossas casas, nós precisamos do ABITS, precisamos da baixa na prefeitura, precisamos de um monte de impostos, de taxas recolhidas também. Mas lá, não sei como, as pessoas têm casas de 2, 3 andares e com luz e água ligada. Então, nós estamos resolvendo o problema dessas pessoas? Não. Quantas crianças são atropeladas lá? Outro dia eu até assisti, curiosamente, uma entrevista aqui mesmo. E um morador daquela região falou assim, olha, perguntaram a ele, morar aqui é bom? Eu falei, olha, até que não é ruim não. Eu só não gosto é quando passa carreta e eu estou assistindo televisão, a carreta atrapalha. Ou seja, aquilo ali é um paliativo e ele está acreditando naquela grande mentira. É um paliativo, nós temos que dar a ele uma vida digna. E mostrar também que Belo Horizonte, para se instalar em Belo Horizonte hoje, quem está pensando em vir para Belo Horizonte de fora, ou que venha com muito dinheiro para poder se estabelecer, ou que venha com uma especialização no mercado de trabalho muito grande. Porque aqui não tem emprego, não tem shopping para as pessoas todo dia, que as pessoas imaginam isso. Especialização e já com algo certo. Certo, porque senão vai aventurar, vai se dar Uma coisa que eu pesquisava e falava com então o coronel, comandante do policiamento capital, o coronel Severo Augusto, aqui nessas câmeras também debati com ele várias vezes, falava, coronel, o que está acontecendo? As pessoas vêm para Belo Horizonte, chegam e vão vender aquele isopor, né, que eles chamam de vender isopor. Vende aquelas bebidas ali no isopor. Então, ele passa uma cartinha lá para a sua família dele e fala, aqui tem dinheiro todo dia. Ele acha que aquilo é dinheiro todo dia. Quem está ganhando com aquela venda daquelas bebidas em isopor? É o próprio vendedor? Não. É uma pessoa que está lá atrás, que não aparece. Então, essa é a preocupação. Precisamos sim, primeiro, selecionar essas pessoas, quem precisa de ajuda psicológica, quem precisa de ajuda médica, quem precisa de ajuda intelectual, moral, religiosa,
né, espiritual. Vamos dar a essas pessoas essa ajuda. E vamos selecionar também, olha, você vai ter aqui o seu lugar de trabalhar, os mecânicos que o pastor tem. Muito bonito o trabalho dele, ele pega esses mecânicos então e disponibiliza para o serviço público ou até às vezes para a empresa privada. Agora, se esse mecânico já tem a profissão, se ele tem a oportunidade de trabalho, se ele tem a acolhida do município, se ele daí prefere continuar na bebedeira, continuar na esbórnia, aí sim vamos retirá-lo da nota. Hoje as pessoas que trabalham comigo foram todos, por exemplo, quem toma conta dos outros moradores de rua lá na nossa casa de recuperação? São os próprios moradores de rua recuperados, que hoje tem um saláriozinho, você tá entendendo? Estão lá cuidando de outros, tem a casa deles, tem a roupa deles, a comida deles, lá eles plantam, eles trabalham. Então a maioria das pessoas que trabalham comigo hoje foram feitas lá, pegas na rua, levadas para lá e feitos lá. Você está entendendo como é que é? Hoje nós trabalhamos, por exemplo, 70% das pessoas que vêm para mim como moradores de rua são de fora da cidade de Belo Horizonte. O que nós fazemos? Pegamos o sujeito, localizamos a família, porque muitos têm família, você está entendendo? Localizamos a família, vamos na rodoviária, compramos a passagem do camarada, você está entendendo? Colocamos dentro do ônibus e mandamos de volta para a cidade deles. Nós já tivemos até 400 moradores de rua conosco. Nós tínhamos uma casa, quando temos essa casa aí no condomínio fechado perto de Leopoldo, o que nós fizemos? Pegamos essa casa, pusemos lá os mendigos paralíticos, que nunca tiveram nada na vida, os condôminos quase mataram nós. Você está entendendo como é que é, né? Então existe essa situação, preconceito, ninguém está nem aí para pobre não, rapaz, que pobre o que, sociedade? A questão do número das pessoas, em 1998 foi feito um censo em Belo Horizonte, a prefeitura realizou um censo que deu 1.200 pessoas, né, morando na rua. Atualmente, a gente sabe que se fala de 1% da população é morador de rua, então a gente atinge mais ou menos uma média de 2.000 pessoas a 2.400. E o que você percebe é que realmente você teria que se fazer, você está propondo, né, algumas coisas, é projetos realmente de trabalho e de geração de renda. Que eu acho que é isso que é fundamental, isso que traz dignidade, isso que traz cidadania. Né? Eu acho que todo mundo, isso tem que se fazer um processo sim, porque depois que a pessoa ficou na rua, ela tem que passar por um processo pessoal e coletivo, mas que realmente existe muitas pessoas, a gente vê pela quantidade de pessoas que estão lá, que passam pela comunidade, pelo grupo, né? E que realmente querem, né? E precisam de trabalho de moradia. Né? Mínimo, né? Então hoje tem, por exemplo, o Ecobloco, que é até uma iniciativa da prefeitura que começou, onde tem uns 40, hoje pessoas. Atualmente começou também os cursos profissionalizantes do primeiro emprego, onde deu para encaminhar rapazes e moças de 17 até 24 anos. Enfim, está se fazendo alguns investimentos, mas eu acho que tem que multiplicar isso muito pequenos ainda, em relação a todo o que existe, a demanda que existe. A demanda é muito grande e a gente tem que olhar, sim, as pessoas que estão na rua, com um olhar um pouco mais de entender o que está por trás, o que significa, o que significa o sofrimento de estar na rua. É a privacidade de tudo, é a pessoa não ter nada, realmente estar numa condição subhumana, né? E isso traz um sofrimento muito grande. Né? Eu acho que o representante da prefeitura, ali, você viu quando ele teve a oportunidade de falar, o que ele falou? Que é opção. Pois é, não existe opção. Olha, tem 40 anos, o ano que vem faz 40 anos que eu trabalho com a população que vive na exclusão, seja em São Paulo, em Belo Horizonte, também no Recife. A gente nunca vi pessoas que assumiram a rua por opção. Não existe isso. As pessoas chegaram à situação por dificuldades, por N, às vezes, problemas pessoais, mas muito é por causa dessa frustração, né, de ter saído de casa, de ter saído buscando alguma melhoria e não ter tido essa possibilidade de encontrar e voltar para casa, né, com uma vitória, né, mas voltar para casa frustrado às vezes é muito difícil. Orgulho também, né? Orgulho até, que a gente entende, porque a pessoa saiu com uma intenção. Esse povo veio todo do mundo do trabalho. Se você vai olhar a sua história de vida, eles saíram do interior, saíram dos seus locais, e todos vieram, seja de garimpo, seja de construção civil, como você falou, eles são profissionais. Né? Mas não existe nenhuma porcentagem desses que deliberadamente foi para a rua por uma circunstância, por exemplo, o alcoolismo.
E de repente o sujeito estava em casa e a família já não suportava mais o indivíduo por causa dessa série de transtornos que ele estava trazendo dentro de casa e colocou para fora. Ele escolheu, vou ficar aqui, não volto para casa e vou continuar na rua. Não existe nenhuma porcentagem desses. Eu conheci o moço, eu tinha 50 anos de idade nessa época, ele estava debaixo do viaduto ali da Lagoinha. E ele era enfermeiro do HPS. Entendeu? Com o trabalho dele, muitos anos de trabalho dele, ele adquiriu casa, carro, tinha a esposa, os filhos. E não sei o que aconteceu no casamento dele, ele foi infeliz no casamento e desgostou e saiu de casa, perdeu o emprego, você entendeu? Entrou na bebida. Você entendeu? Eu não sei se isso nem é opção, não. Por exemplo, você sabe que nós vivemos, você é pastor, Gustavo, você sabe que a gente vive num mundo espiritual também, que a gente é sujeito a tentações, que a gente é sujeito a pecados, você está entendendo como é que é? E muitas vezes até a pisar em laços armados, você entendeu? Um sujeito desse pisa num laço. Por exemplo, alguns adolescentes, eu me lembro, nós fazíamos um trabalho à noite, de madrugada, comida dessas pessoas. Eu confesso que em algumas dessas ocasiões eu fiquei extremamente assustado. A gente dava um duro, pegava o nosso dinheiro, comprava marmita, o pão, entregava para aqueles adolescentes e meninos que estavam na rua de madrugada. E eles não estavam nem aí. De repente chegava um cachorro e aparecia uma bola, eles deixavam a comida e iam jogar bola, e o cachorro comia. E eles ficavam assim, não, eu conversando com ele. Ia sair um Pelé da vida. Conversando com ele, não, aqui na rua é muito bom, a gente não passa fome, a gente não tem problema nenhum. Aqui, ele, às vezes tem alguma situação ou outra. Será que isso não é opção? É um caso a pensar. É um caso a pensar porque nós não entendemos. Uma vez eu até falava com a redatora. Outro dia eu estava vendo um senhor, não é muito conhecido ali na Avenida Afonso Pena, que ele está sempre muito sujo de minério. Sabe? Ele puxa o cabelo, visivelmente ele puxa o cabelo, fica todo descabelado, a barba por fazer, aquela coisa toda. Ele barganhando com uma loja de artigos esportivos ali da Afonso Pena, um par de tênis importado que ele queria comprar para o filho dele. Né? Quando eu assisti aquilo, eu fiz questão de reduzir a marcha e fiquei perto de uma banca de jornal, estou assistindo e falando, não, isso é muito caro, você tem que ver que você precisa diminuir o preço para mim, eu tenho dificuldade. E o vendedor, por final, chegou e falou, olha, é tanto e disso não pode passar. Faz de 2 vezes? Não. Então tá, embrulha para mim, mas faz um embrulho discreto. Tirou o dinheiro debaixo de um saco estava lá e entregou o dinheiro. Ou seja, então, realmente ele sabe que a lei do menor esforço também existe. Né? Você quer ver o caso do Adão? Precisamos melhorar essa condição dessa pessoa, sim, porque o problema dele é mais social, né? É mais moral, porque ele sabe que ali ele tem o dinheirinho dele. Isso passa essa opção, tem. Nós já até deram um sinal ali, depois vai ficar o caso do Adão numa próxima oportunidade. O Adão do adulto. O Em Debate de hoje termina aqui. Nós voltamos amanhã, continuando a discussão sobre o livro de Apocalipse. E se você quiser entrar em contato conosco, o telefone é 31 3292 1070 e o nosso e-mail é emdebate@redesuper.com.br. O Em Debate vai ao ar de segunda a sexta-feira, de 7h30 às 8h30 da noite. Fique com Deus e até amanhã.